Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Trazer um breve resumo para você, caso não tenha visto essa desgraça que foi agora pela tarde. O Steelers caiu para o Cincinnati Bengals, 24 para o Bengals, 10 para o Steelers. Mais uma atuação pífia do nosso ataque, como já se era de esperar. O Steelers conseguiu a proeza de piorar o que já era ruim. O ataque do Steelers já foi horrível a temporada passada, esse ano parece estar pior mesmo. A defesa até que começou bem, mas depois caindo o desempenho ao longo da partida, e a gente terminou esse jogo com várias marcas negativas que valem o registro. Foi a primeira partida dentro das 75 últimas que o Steelers não teve um sack. Era o recorde da NFL. Esse recorde da NFL não existe mais. Chris Boswell, eu tinha visto que eram 31 field goals e 31, mas alguém na timeline me corrigiu e falou que eram 53 chutes que o Chris Boswell tinha contra o Bengals e nunca havia errado. Errou hoje. 53 chutes, segundo me falaram na timeline. E ele erra hoje. O ataque já comentei. Dispensa comentários. O que era ruim ficou ainda pior. Então, de fato, uma situação calamitosa, e por isso tudo eu até comentei ao longo do jogo. Já tivemos muitas atuações ruins, de fato, do Steelers. Um jogo ou outro, enfim, que acontece mesmo. Mas feito hoje, sai com essa energia que está saindo do jogo hoje, por tantas marcas sendo quebradas pelo lado negativo, realmente não me recordo de ter um jogo do Steelers assim. Vamos tocar em todos os assuntos que vocês estão trazendo aqui no chat. Mike Tomlin está conversando agora, está falando com a imprensa. Eu estou acompanhando aqui o que é que o Tomlin está comentando. Aí já começa falando que esse jogo vai servir como para poder absorver, que os jogadores tirem lições disso, enfim. Também está comentando que os pênaltis, as faltas no início da partida não ajudaram muito a equipe. Capitão óbvio, senhor óbvio, como sempre. Deixa eu ver o que é que o Tony está falando mais aqui, se tem alguma atualização de lesão. Até agora, não. Vamos, então, tocar aqui, já que é um assunto que está sendo constantemente falado e muita gente comentou a respeito do elefante na sala, que é, de fato, o Big Ben, que, obviamente, não teve um grande jogo, uma boa partida. Aposentadoria e tudo mais, final de ano. Hoje cedo saiu uma informação do Jason LaCanfora, da CBS, falando que alguns executivos pela NFL haviam comentado que o Big Ben, tá velho e tudo mais. É claro que ele tá velho. O Big Ben tem 39 anos. E eu entendo que ele faz parte do problema, mas não é o principal problema. O Steelers perdeu toda a OL, veio com a OL nova, veio com o coordenador ofensivo novo, quis apostar em uma OL totalmente rejuvenescida, pegou o Kendrick Green na terceira rodada, o Demu na quarta, foi lá, pegou o Trey Turner, jogador mais de experiência, continuou apostando no Shooks, enfim, com a esperança de que fosse corrigir o jogo terrestre. E esse era o grande objetivo do Steelers ao longo da off-season. Isso ficou bem claro, foram atrás do Najee Harris, o Art Rooney, o presidente do time, conversou bastante sobre isso. Demitiram o Randy Fitcher, demitiram o Shaun Sarrett, que a principal missão do Steelers na off-season era corrigir o jogo terrestre. Isso foi jogo terrestre, corrigir o jogo terrestre, está muito longe disso. Inclusive, parece estar pior que temporada passada. Então, eu não vou falar que o Big Ben ele é o principal problema, mas faz parte. Faz parte e a gente não tem apoio para ele hoje. A gente não pode contar com um jogo terrestre, a gente não pode contar com uma OL confiável, que não é muito nova. Steelers não fez o trabalho, o dever de casa, por mais que havia narrativa que tinha feito, mas todo mundo sentiu o cheiro da merda vindo e a merda tá no talo.
Tá no talo. Então, não acho que o Big Ben seja o principal problema. Acredito que ele vai vir para a última temporada dele, mas a gente vai ter que conviver com isso esse ano. O Big Ben vai ter que lidar com isso. Algumas opiniões discordando aqui. O Luiz Silva discorda, falando que ele é o principal problema do ataque. Se tivéssemos um golfe, nosso ataque já estaria um pouco melhor. Não sei. Atrás dessa linha ofensiva, não sei se algum quarterback que não seja um móvel da vida, alguém que tire um coelho da cartola desse de muito jeito. A OL é de fato muito, mas muito limitada. E não culpo o coitado dos jogadores, né? Não culpo o coitado dos jogadores, todos muito novos. Não consegue abrir espaço para o jogo terrestre, nem nada. Não é questão de passar pano, Alexandre Diniz. Eu não diria que é passar pano. É, de fato, olhar o cast de suporte do Big Ben. Eu esperava um pouquinho mais nessa temporada dos wide receivers, que fossem de fato playmakers. Até agora, estou mostrando mais dos mesmos. Pensei que alguém poderia dar um passo à frente. O Clayton, na semana passada, teve aquela poderia ter feito aquela recepção contra o Raiders, por mais que o Casey Hayward estivesse em outra posição, defendendo. Juju hoje perdeu muito tempo de jogo, mas foi poucas vezes acionado. Najee Harris talvez seja esse cara. Najee Harris já mostrou ter elementos muito diferenciados. Mostrou hoje, mostrou na semana passada. Mas vai ser... Se o Steelers não queria ter um aspecto de ficar só correndo, de ficar só lançando com a bola, talvez a identidade do Steelers seja realmente essa de ficar lançando bola. O Najee Harris hoje foi acionado pelo ar, para vocês terem uma noção, 14 vezes. 14 vezes o Najee Harris foi acionado. O Joe Burrow teve 14 tentativas de passes hoje, para se ter uma noção. Voltamos ao looping da temporada passada. Não voltamos ao looping que tem que parar de ficar forçando passe para running back, check down, enfim, tudo mais. Voltamos para isso agora. Cam Hayward está dando a entrevista agora, disse que não sabe o que sentir, literalmente igual aquele meme, só fala que nós fomos uma porcaria hoje. Então, começar... Não tem nem muito o que de bom salvar de hoje desse jogo. Vou começar falando alguns aspectos ruins, que serão grande tonalidade e que vão fazer com que dite essa live hoje. Já falou muito do Big Ben, a linha ofensiva também, todo mundo da linha ofensiva, e com exceção do Joe Hague, é claro, mas se o Joe Hague tivesse mais 5 minutos, faria falta também. Mas os 5 jogadores, o Dodson, Trey Turner, Kendrick Green, Chuck Okoronfor e o Demu tiveram uma falta. Inacreditável isso. Se você for puxar qualquer dado na história da NFL, você não vai achar isso, tenho quase certeza. Todos os jogadores da linha ofensiva tiveram pelo menos uma falta hoje. E foram 8 faltas totais do ataque do Steelers. Isso é surreal, é problema ali o senhor Matt Canada, o senhor Mike Tony, claro, os grandes responsáveis por isso, o Andrew Klein ali com a linha ofensiva. A gente teve 2 faltas de interferência ofensiva, 2 faltas de interferência ofensiva, acho que foi o Claypool e o McLeod juntos no mesmo lance que fizeram interferência. Então, por essas e outras, já dá para falar que esse ataque, que já era ruim na temporada passada, piorou nessa temporada, piorou nesse ano. Tiveram lesões lá, o Kendrick Green saiu, o Chuck saiu, entrou o Joe Hague. Em algum momento a gente ficou com um time que era de pré-temporada, só que com o Big Ben ali ainda, de quarterbacks. Tava o Joe Hague, o Hassenauer de center, sem os principais wide receivers, estava lá com o James Washington, o Cody White e o Ray McLeod em campo. Então é complicado. Hoje o ataque em execução, em falta, foi algo tenebroso mesmo. E sim, o Pedro destacou aqui o nome do Dodson. Me decepciona o Dodson, que eu apostei, para mim, que seria um dos melhores jogadores da OL nessa temporada. Pediu passagem na temporada passada para poder jogar e o time insistiu em manter o Matt Feiler na posição lá de left guard, de right guard, perdão. Foi isso mesmo. O Matt Feiler e o Dodson esse ano para jogar ali de left guard não tá fazendo ser aquela força que ele aparentava ser quando surgiu na temporada passada. Esperava mais dele. Boa observação do Dodson, que até facilmente foi batido em um sec, enfim, do Big Ben. O Diego Lunar se lembra muito bem do Eric Ebron dropando passe.
Sim, concordo. Eric Ibram, 3 bolas em direção a ele, nenhuma recepção, 2 drops, coisa horrível, horrível, horrível. Não tem para que o Eric Ibram continuar ganhando snap. Eric Ibram é um forte candidato se o time tiver que fazer alguma movimentação para mim a dispensar. E é isso. É basicamente isso. Não tem o que fazer. O Ibram não é um jogador para poder continuar. Ele machuca o ataque em várias maneiras. Não recebe, não bloqueia, não faz absolutamente nada. Então não é um jogador para poder, para mim, continuar sendo. Vale o registro do Eric Ibram. Tem tanta coisa ruim o nome dele se destacar. O Matheus também falou do Ibram, que não dá. E eu concordo que não dá. Mais destaques negativos no nosso ataque hoje. Pelo conjunto, fiquei um pouco decepcionado com o Matt Canada. Fiquei realmente. E aí vai até um ponto do que o Renan trouxe aqui. É que o nosso ataque não tem repertório, concordo, não tem identidade desde a temporada passada. Isso aqui é mais estranho. Está na conta do Canada, do Ben. Dos dois, mas diria um pouco mais pela insistência, pela regularidade. Por isso está acontecendo sempre. Ser uma tendência, pelo menos nessa temporada, nesses 3 jogos, sempre é complicado. Mas nesses 3 jogos, em especial, esperava um pouco mais do Matt Canada. O Matt Canada teve um bom primeiro jogo, até gostei de alguns momentos no segundo jogo, mas hoje ele foi muito, muito mal. Esperava um pouco mais dele, algumas chamadas não explora o meio do campo, é incrível. Eu peguei um print aqui, que foi o Steelers de Paul que compartilhou ao longo da partida. Eu vou compartilhar aqui para que vocês possam ver também. Simplesmente nenhuma tentativa pelo meio do campo. Nenhuma. Zero tentativas pelo meio do campo de passe pro Big Ben. Bola pro Big Ben, ó. A quantidade de screens que tem e de passes que foram completos. Passes que foram atrás da linha de screen, né, basicamente. E o meio do campo sem ser explorado, tendo nome como Pat Freiermuth, um rookie que tem tudo para ser um grande jogador, já está se mostrando muito bem isso. E é um local do campo que a gente mal explora. Tudo bem que os times enchem essa parte aqui, porque sabe que o Big Ben não vai estar lançando passe longo, então vai ficar aqueles passes curtos mesmo, o pessoal que está no meio, que está aqui, vem e faz o tackle no jogador. Mas você tem que ou ter um play action, ou ter o que seja em uma rota que pelo menos corte e venha para cá, ou atacar sim, essa rota cima aqui, com o seu tight end. Isso todos os times da NFL fazem. O Steelers não consegue fazer. O Steelers não tem uma identidade hoje. Então boto parte na culpa do Matt Canada. Sim. São 3 jogos, tudo bem. Mas eu vou dar essa... Não vou que seja colher de chá, mas eu vou botar isso na conta do Matt Canada. E o Steelers tem um propósito muito grande de ter que defender o Big Ben. Você vai defender como o Big Ben? Atrás da SOL, atrás da temporada passada, tem que se livrar muito rápido da bola. Toda vez é isso. Mas mesmo quando o Big Ben teve um tempo para lançar hoje, o Big Ben não fez muita coisa, não. Teve sec lamentável hoje. Então, eu vou botar no Matt Canada. O coordenador ofensivo que conseguiu adotar um estilo de jogo de dink and dunk, passe curto, que deu sucesso e tinha as peças melhores na época para poder fazer isso, era o Todd Haley, claro. Mas, Todd Haley, um abraço inclusive pro Todd Haley, tá? Essa hora tá tomando um vinho rindo junto com o Randy Fitner, provavelmente. Tá complicado. O Mike Tomlin tá falando do Matt Canada. O Tomlin falou coisa do Canada hoje, na entrevista. Sobre o Matt Canada, o Tomlin comentou que não estamos jogando bem e nem treinando bem o suficiente o ataque. Você pode chamar a unidade de inferno, ou seja lá o que for. É uma unidade caótica mesmo, com extremamente pouca organização, para não falar nenhuma organização no ataque. E não tem como não falar isso também, né, Tony? É muito óbvio para todo mundo isso. E também Tony perguntou se gostou da atuação, foi questionado se gostou da atuação do Najee Harris. Tony disse que não está feliz com absolutamente nada hoje e que eles jogaram muito mal, todos, e foram vencidos, foram batidos. O Big Ben está falando agora, está dando entrevista agora, e deu uma declaração pesada, diria. O Big Ben deu uma declaração falando que existe uma coisa chamada orgulho quando você joga no Steelers
e tem que ser basicamente recuperado. Vou até destacar aqui. Acho que de coisa ruim para falar era isso, que era quase tudo, né? Pelo menos no ataque. Na defesa, Melvin Ingram foi patético naquele lance do primeiro touchdown do Bengals, mas é algo que a gente precisa destacar também. Não é pro Melvin Ingram estar ali caindo em cobertura atrás, não. Era a situação terceira descida e você só tinha sei lá, se era o Tuska ou se era o Jeremy Jones e seu melhor pass rusher em termos de edge estava caindo para cobertura. Isso não pode acontecer. Mais uma coisa na conta do Mike Tomlin e do Keith Butler em permitir que esse tipo de situação tenha chegado a isso. Perder o tackle foi patético? Foi. Mas mais patético do que isso é ter o Melvin Ingram ali atrás. Não dá mesmo. É o clássico do Keith Butler. Keith Butler do Mike Tomlin também, num terrível decisão. Ele gerou o primeiro touchdown do Bengals. O James Pierre, eu tenho alguns pontos com relação ao James Pierre, naquele touchdown que nós cedemos por Ja'Marr Chase. Eu entendo todos os pontos sobre que o James Pierre errou mesmo. Não quero defender o James Pierre, não. O James Pierre errou. Mas ele não foi queimado como parece. Não era para ter sido TD nunca. Ele conseguiu ficar muito próximo do Ja'Marr Chase, mas no final do lance ele olhou por menos de um segundo, meio segundo, olhou a bola vindo o suficiente por Ja'Marr Chase ter a separação suficiente. Fez uma bela recepção já com a ponta dos dedos, basicamente. Muito fruto da relação entre o Joe Burrow e o Ja'Marr Chase, que já vem de LSU, né? Então, o touchdown foi em cima de James Pierre, mas não vou crucificar o menino aqui ou botar um ponto final na carreira dele por ter sido touchdown lá pro Ja'Marr Chase. Joe Hayden levou um baile do James Pierre. Do Ja'Marr Chase no touchdown. Mas eu entendo as críticas ao Pierre. O pass rush na defesa, de acordo com o Next Gen Stats da NFL, o Steelers só conseguiu uma pressão hoje. Isso aí é um absurdo em termos de Steelers nessa era que Butler. Não me recordo de ter um jogo que a gente não tenha conseguido botar tanta pressão como hoje. Só uma pressão. Obviamente, isso fica muito mais complicado quando a gente olha as opções que tinha lá para Edge, o Tuska, o Jeremy Jones e o Melvin Ingram, até saindo um pouco de campo ou não entrando necessariamente em blitz. Cam Hayward com muita atenção ali pelo meio da linha, sempre. Então, um conjunto de besteira, né? Conjunto de besteira que acabou proporcionando isso. De aspectos positivos que pode salvar do jogo hoje, Najee Harris, sem dúvida, claro, sempre. Najee Harris é muito diferenciado. Por isso que eu entendo. Por isso que a gente vai acabar entrando em outro ponto aqui agora. A gente foi com a sensação que era para ter escolhido o OL. Eu defendi bastante isso na época. Queria muito que fosse um OL para poder reforçar. Mas a gente tá olhando as opções que tinham hoje. De fato, naquele momento, não sei se tem algum jogador de valor. Fora o Tevin Jenkins, né? Que tá machucado lá em Chicago. Que o time ficasse animado para poder selecionar. Eu ainda acho que o Najee Harris vai fazer muita coisa positiva aqui. Não tenho a menor dúvida disso. Muita mesmo, mas é muito cedo para a gente poder ter qualquer tipo de perspectiva com relação a crucificar já a escolha do Najee Harris perante qualquer coisa. Muito cedo ainda. Acho que o Najee Harris vai conseguir ainda dar muita alegria para cá e abraçar a realidade que o Steelers tem hoje, que diante de tantos se a OL de jeito, a principal declaração do Tony na off-season, não tem para onde a gente piorar no jogo terrestre ou com linha ofensiva da temporada passada. Então eles não tinham muita perspectiva, não. Então, não vou crucificar o Najee Harris ainda como escolha. O time vai ter que dar um jeito de montar essa OL. Perguntaram de jogadores que estão disponíveis no free agent para poder a gente trazer. Sinceramente, se o cara está desempregado até agora, não sei até que ponto ele conseguiria dar um adendo ao time. Adoraria ter o Mitchell Schwartz, que é o principal jogador que me vem na cabeça agora. Right tackle por muitos anos lá do Kansas City Chiefs. Ainda está disponível no mercado. É o único nome que me vem que me agrada agora na cabeça. Não me recordo de algum outro. Teria que dar uma pesquisada. Mas a gente vai ter que ir muito com o que temos hoje. A não ser que algum jogador se mostre muito aberto para troca, tipo a do Minka na temporada passada. Mas a gente tá muito questão de si. Não dá para levar muito isso em consideração. Mas a pistolagem era isso. Abraçar a
realidade, talvez, que o Steelers tenha nessa temporada, diante daqueles cenários otimistas, normais e pessimistas que tínhamos para a temporada. A gente tá pior do que o pessimista, porque ainda no pessimismo eu tava botando que esse time poderia vencer 9 jogos, mas não vai vencer 9 jogos nessa temporada, não. Talvez em anos anteriores eu até ficasse um pouco mais otimista, mas a gente não tem para onde olhar hoje aqui dentro do time, ter muito motivo a não ser a defesa, para poder a gente chegar a isso. E sim, vamos chegar ao que o Diego falou agora, vai ser a primeira temporada de derrota do Mike Tomlin, a não ser que ele tire muito coelho da cartola. Tem capacidade para isso? Tem. Total. Para mim tem. Tomlin tem cacife para poder tirar o time do buraco, mas vai ser uma missão mais complicada, até talvez um pouco mais complicada do que quando o time perdeu o Big Ben alguns anos atrás, jogando com o Mason Rudolph, com o Duck Hodges. A defesa era passava muito mais segurança do que é que tem hoje. Era uma defesa que tem o Steven Nelson, Mike Hilton, além de cornerback, a gente só tem o Joe Hayden, basicamente. É uma defesa que estava muito mais saudável e se manteve saudável ao longo da temporada toda. A gente já começou sem o Tweet, já tá sem o Alualo, jogou sem o Watt, o Joe Hayden não jogou semana passada, o Devin Bush não jogou semana passada, o High Smith não jogou hoje. Então, era uma defesa bem diferente. A gente tá num buraco bem delicado, bem complicado mesmo. Vamos lá, dedicar um tempo agora para as perguntas da audiência. Uma passada aqui para o que já perguntaram, já questionaram. Já falamos aqui sobre o ataque do Matt Canada. Com as visitas do Colbert e QB pick de primeira rodada ano que vem, tá se desenhando. Não é uma classe que agrada a muita gente, não é uma classe unânime, feito outras anteriores, mas está se direcionando a isso. O time esteve ontem, comentaram até aqui, foi sexta, não lembro quando foi o jogo de Illinois, para ver o Malik Harris, nome que agrada. O Tomlin visitou a Universidade de North Carolina, para ver lá o Sam Howard também. Então tudo indica que sim, de fato, vamos ter um quarterback como escolha de primeira rodada no ano que vem. Vai ter cap para isso, para poder investir em OL, se for o caso e tudo mais. Um segundo ano de muitos jogadores que estão aqui hoje também. Então, acredito que sim, dá para a gente poder falar que um quarterback na primeira rodada no ano que vem vai estar bem, uma tendência. A não ser que o time queira muito, não goste de jogadores e vá para o mercado se surgir alguma oportunidade, né? Se surgir alguma oportunidade única. O Alexandre Dinés, existe esperança para esse time? Bebê tá longe de ser o maior problema desse time, mas ele é parte do problema. A esperança desse time vai passar diretamente por grandes momentos da defesa. A defesa vai ter que fazer jogos fora da curva, feito foi a partida contra o Bills. Essa é a única chance de a gente ter algum fio de esperança. A defesa vai ter que segurar muito rojão nessa temporada, ter jogos muito fora da curva, feito aquele contra o Bills. Se a defesa não tiver mais do que... Não ceder mais do que 20 pontos por jogo, a gente tem esperança. Esse ataque não vai fazer mais do que 20 pontos por jogo. Não vai. Esse ataque não vai. É muito complicado que a gente consiga isso. Algum QB veterano poderia vir? Fernando Moura pergunta. No ano que vem vai ser um ano que alguns quarterbacks estarão disponíveis no mercado, né? O mais badalado, o Aaron Rodgers, se ele quiser lá contratar, eu acho que não vai. Tem o Jimmy Garoppolo, se não me engano, também, que está indo para o mercado. Enfim, e esses jogadores sempre tem quarterback veterano, né? Sempre tem alguém por aí dando sopa. Vai ver que a abordagem que o Steelers vai querer adotar, dependendo de como vai estar o draft. Quanto o Deontay Johnson faz falta para o ataque? Hoje era o melhor wide receiver do elenco. Faz falta principalmente porque o Deontay Johnson é o único wide receiver da equipe que consegue criar algum tipo de separação para poder receber passe. Com o Big Ben errático do jeito que está, isso é uma vantagem para que o Deontay Johnson seja inevitavelmente mais envolvido no jogo. O Deontay Johnson consegue ter muita separação. O Juju não consegue ter separação, mas faz aquelas recepções com 2 caras em cima dele e tudo mais. O Claypool também é o cara que faz esse tipo de recepção. Não são caras que nessas
necessariamente criam separação. Juju gosta muito de atacar a zona, ficar ali no meio da defesa, fazer a recepção e ganhar as jardas após a recepção, mas não é o jogador que de fato consegue separação. O Deontay Johnson é. Então, por essa questão, sim, para mim ele é o melhor wide receiver do elenco hoje. Sim, o Deontay Johnson faz muita falta, porque o Deontay Johnson não é o cara da bola dividida. O Deontay Johnson é o cara de segurança, é o cara que consegue dar um baile no cornerback, criar separação e fazer a recepção. Juju e Claypool são caras que vão receber aquela bola no sufoco, geralmente. Mais uma pergunta aqui do Renan. Nossos QBs reservas têm lenha para queimar. Dá para ter algumas surpresas positivas com eles ainda esse ano. Eu fico com muita expectativa do tanto Mason Rudolph quanto do N. Haskins. Pior que tá, não vai ficar. Big Ben só vai sair desse time por lesão. Por decisão do Mike Tomlin, não sai. Mike Tomlin não tem moral para poder botar Big Ben no banco. Não é nem algo assim necessariamente negativo. Não é algo negativo, não. Big Ben tem uma influência gigantesca dentro dos Steelers. Só vai pro banco por lesão. Por decisão do Mike Tomlin, nem por decreto vai. Se fosse qualquer outro quarterback, sim. Mas por decisão do Mike Tomlin, não. Big Ben não vai pro banco, não vão ter Mason Rudolph ou Dwayne Haskins, a não ser que o Roethlisberger se machuque. Sim, Diego. É uma influência, por bem e por mal, enorme dentro dos Steelers. Tomlin não tem moral ali para botar o Big Ben no banco. Não tem. Alexandre Dinés, achei que não falaria isso, mas de nome de seu legado, não está na hora do Ben se aposentar? Talvez ele esteja um pouco arrependido de ter voltado. Talvez. Hoje, nesse reporte que o Jason Lankenfora da CBS soltou pela manhã, o Lankenfora comentou sobre executivos da NFL e também do Steelers preocupados com o Big Ben, falando que ele tá velho e tudo mais. Claro, primeiro, é óbvio que ele tá velho, tem 39 anos. Jogando atrás de uma OL completamente nova, Big Ben viveu basicamente 4, 5 gerações de linha ofensiva. Hoje ele já arrependido de não ter voltado. E eu tenho muita sensação de que o Kevin Colbert não queria que o Big Ben voltasse. Tenho muita sensação. É muito no si mesmo. Si. Mas eu tenho muita sensação pelas declarações que o Colbert estava dando e tudo mais, que o Colbert não queria a volta do Big Ben, mas tinha que resolver de algum jeito o cap dele. O impacto do cap do Big Ben era gigantesco para essa temporada. Resolveram como? Trazendo o Big Ben de volta. Eu até tava brincando no QG aqui do Black Yellow Brasil, falando que o Colbert chegou pro Big Ben e deve ter falado, ó, para você voltar, você vai ter que reduzir seu salário. Você quer reduzir seu salário? Big Ben quero. Colbert já não gostou. Ele aceitou reduzir o salário. Eu vou dar uma OL totalmente nova para você. Não vou investir no draft em jogadores de alto de OL. É uma OL novíssima. Jogadores novos, undrafted, jogador lá de terceira, quinta rodada. Você vai querer? Quero. Pode mandar bala que a gente dá um jeito. Eu vou demitir o teu melhor amigo aqui, o Randy Fitner. Eu vou demitir ele. Não quero o Randy Fitner de volta. Você vai querer voltar, mesmo sem o Randy Fitner? Quero voltar. Ou seja, não importa o que fizesse, o Big Ben ia voltar de todo jeito. Então, é fanfic. É exatamente isso. Vamos inventar. Gostei, Dácia. A fanfic. Pra mim, isso é uma realidade na minha cabeça. Obviamente, a gente nunca vai saber a resposta por trás disso, né? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui, ou se tem mais alguma declaração sobre o jogo. Sem declarações mais sobre o jogo aqui. Mais perguntas? Existiria algum milagre para essa OL dos Steelers melhorar? Johnny, só tempo. Tony novamente hoje deu voto de confiança, falou que essa OL vai jogar melhor. Só que ele tá vendo que a gente não esteja, né? Não tem muito realmente para onde a gente correr. Temos de free agent essa hora na temporada. É tempo. Eu sei que os caras vão melhorando jogo após jogo. Até agora não houve isso. Mas não tem outra alternativa. Considera essa mesmo. A OL é nova, evolui ao longo da temporada. 8-9 já parece um otimismo excessivo. O Steelers vai tirar algum jogo da cartola para vencer. O Steelers sempre faz isso. Mas 8-9 não digo que seria otimismo, mas uma realidade. Se a gente voltar a fazer isso por 2 semanas consecutivas, aí sim, 3 semanas consecutivas, terminar o primeiro quarto da temporada ou chegar na metade da temporada um pouco para baixo, sim, vai parecer
um otimismo excessivo. Semana que vem a gente enfrenta o Packers fora de casa, viajar para Green Bay, provavelmente o J. Watt vai estar de volta e outro dia vai estar de volta. Vamos ver o que é que vamos ter de melhora no time, e me preocupa o fato de a gente parece estar regredindo semana após semana. O único milagre é chamar o Munchak de volta, porque nosso desenho, sim, o Munchak era um show à parte. O Munchak deve ser o melhor técnico de linha ofensiva da NFL. É incrível, incrível mesmo. Seria ótimo ter o Munchak de volta, mas não é o que a gente vai contar agora. Vamos contar com o Andrew Clay mesmo ali. O coitado do Andrew Clay, que bucha pegou agora esse cargo de técnico de linha ofensiva do Steelers. Uma coisa que a gente fala muito aqui, que o Steelers dificilmente, Mike Tomlin dificilmente perde 2 jogos consecutivos. Desde 2018 o time não perdia 2 jogos consecutivos em casa, pra ter noção. E a gente, mais uma marca que caiu hoje, eu vi aqui no o Andrew Siciliano compartilhou. E também, só para finalizar hoje, o Steelers Depot trouxe um ponto que a gente comentou ao longo do dia hoje, que é a ausência do Big Ben, do ataque em explorar o meio do campo. Aqueles dados ainda não haviam sido finalizados, agora já tem os dados finalizados, e essa vai ser a deixa para finalizarmos hoje esse programa, que eu fiquei sozinho cornetando a equipe junto com vocês. Sozinho não, porque eu sempre tenho vocês, é claro. Esta daqui, absolutamente nenhuma bola no meio de campo, o Steelers vai ter que dar um jeito de explorar essa região mais. Não vai ter jeito para esse ataque melhorar, vai passar diretamente por bolas que estejam passando por aqui. É só passe curto, screen e bola na lateral. Pouco aproveitamento pelo meio do ataque. É igualzinho ao ataque de 2020. O Alexandre Neto está correto. Se a gente for olhar, o ataque de 2020 é igual. Como vou fazer isso? Não faço ideia. Não faço realmente ideia como vamos melhorar isso. Muito obrigado por hoje, pelo dia. Mais uma semana complicada do Steelers. Torcer por semanas melhores. Torcer que semana que vem esteja aqui juntos comemorando. Por agora eu vou dar uma espairecida na cabeça. Tendo um jogo bom na NFL, Rams e Buccaneers. Dar uma assistida. E parece que quando a gente vai ver esses ataques, a gente pensa que é outro esporte quando compara com o nosso. É isso. Um grande abraço para todos e até a próxima. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.